Todos nós sabemos que o governador João Dória, ele é um pré-candidato para disputar em 2022. Mesmo ele não admitindo, nós sabemos do interesse dele. E Dória quer usar a Covid-19, a pandemia de Covid-19, para se posicionar como sendo o anti-Bolsonaro. Hoje esse é um espaço que está vago. Nós não temos um político que é visto pela população como sendo o anti-Bolsonaro. E na política não existe vácuo, alguém vai sempre ocupar e Dória quer ocupar esse espaço mostrando que ele é o oposto de Bolsonaro em tudo, mostrando que durante a pandemia ele teve planejamento, ele foi gestor, ele teve equipe, ele acreditou na ciência, totalmente o oposto do presidente da República. E mais ainda, Dória quer usar a vacinação com a Coronavac para se projetar como um líder nacional e não somente como líder local da cidade de São Paulo. Tanto que ele já falou que a vacinação estará aberta para cidades de outros estados. Eu falei cidade, né? Mas no estado de São Paulo. A vacinação está aberta para cidades de outros estados. E ele aposta nisso. O problema é que Dória foi um completo de um tresloucado e a tentativa dele acabou saindo pela culatra. Se eu fosse hoje um opositor de João Dória, eu estaria dando risada. Não por conta do resultado da Coronavac, porque eu tenho certeza que todos os opositores de João Dória, com exceção de Bolsonaro, torcem para que a vacina tenha uma eficácia mais alta possível. Bolsonaro não. Bolsonaro sempre torce contra a vacina porque ele quer boicotar toda e qualquer prática, toda e qualquer medida para combater o vírus. Porque ele precisa que o vírus prospere para o estado de calamidade continuar, o estado de emergência, e assim ele pode prorrogar o auxílio emergencial, que hoje é o principal trampolim eleitoral de Bolsonaro para 2022. Mas como eu falei, Dória está muito queimado politicamente e nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. E esse é um vídeo sobre a análise do desempenho político de Dória e não sobre a vacina. Eu vou falar sobre a vacina, obviamente, mas se você começar a querer discutir a vacinação aqui, você não entendeu o vídeo. O objetivo não é discutir os pormenores da vacina. O objetivo é discutir o que João Dória fez e deixou de fazer. Então já aproveite e deixe seu like, clique no botão de gostei, vamos ver se a gente consegue atingir 300 likes em menos de uma hora. É uma meta muito importante nesse vídeo. Como eu falei, Dória quis se mostrar um líder nacional e gastou muito do seu capital político. Ele está queimado. Porque o que aconteceu? Quando ele anunciou que a vacinação seria no dia 25, ele expôs os outros governadores e os outros governadores não gostaram muito disso. Chamaram Dória de arrogante, de precipitado. E naquela reunião ministerial dos governadores com o Eduardo Pazuello, Dória bateu boca com o Pazuello e os outros governadores acharam aquilo um absurdo, acharam Dória muito arrogante e ele saiu queimado. O problema é que Dória precisa do apoio dos seus pares, ele precisa dessas costuras políticas até mesmo para se proteger, para ter respaldo de negociação com o governo federal e também com o Ministério da Saúde. Porque se o Pazuello quiser, ele pode obrigar e centralizar a distribuição das vacinas. E o Pazuello já disse, a vacinação vai começar em todos os estados de modo simultâneo, no dia D, na hora H, depois que ele comer, depois que ele dormir e roncar. Porque o Pazuello só faz essas três coisas, come, dorme e ronca. Ele não faz mais nada. Então o Pazuello pode fazer isso e Dória precisaria do respaldo político, do apoio político para conseguir negociar e contra-argumentar, contra-atacar o Pazuello. E há um burburinho que a vacinação do governo federal pode começar até agora no dia 19, antecipando em alguns dias o plano que era de São Paulo começar no dia 25. Então Dória tem um problema nas mãos. O que ele poderia fazer era ter o respaldo popular, mas popularmente a opinião pública está muito contrária a João Dória por conta dos dois últimos episódios da divulgação dos resultados da Coronavac que foram desastrosos. Porque a comunicação daqueles dois episódios foi horrível, foi uma atrapalhada. O próprio Drauzio Varela, que não é um bolsonarista, falou, a comunicação foi péssima, não deveria ter sido feita daquela forma, deveria ter sido feita de um outro modo, mais esclarecedor. Mas Dória quis lucrar politicamente em cima daquilo e foi um completo desastre. Porque o que aconteceu? No dia 7 de janeiro, na quinta-feira passada, quando Dória até chorou, ele falou, a eficácia da vacina é de 78% e nada mais. Foi o que ele falou. Quando eu falei isso nos meus vídeos anteriores, algumas pessoas vieram aqui e falaram muito bem, explicaram a eficácia da vacina, explicaram o funcionamento da vacina muito melhor até do que os próprios técnicos do Butantan. Eles falaram o seguinte, olha, 78% são para casos leves, ou seja, 50% das pessoas que forem vacinadas com a Coronavac e tiverem a doença vão ter apenas casos leves e vocês estão certos. Só que não foi isso que Dória disse. Dória simplesmente falou, nossa vacina tem 78% de eficácia. Ponto. E mais nada. Ah, mas existem os 78%. Ele falou, não, mas ele não especificou que eram casos leves. Não foi por aí que ele falou, ele só falou 78%. E aí você pode dizer, ah, mas ele não falou que era 78% no geral. Tudo bem, você também está certo. Mas você tem certeza que quer entrar nesse pormenor semântico? É óbvio que João Dória, ele ocultou essa informação porque ele tinha o objetivo de vender uma ideia para potencializar o seu capital político. Dória fez isso de modo proposital. Ele quis fazer isso.
E para piorar a situação, o Dimas Covas, na hora que ele apresentou os resultados, ele mostra lá um gráfico e ele fala, olha, 78% das pessoas que foram vacinadas com a Covid-19 não tiveram sintomas leves. Ele só fala desse pormenor dos 78% para sintomas leves em um momento posterior. E em mais de 1 hora de entrevista coletiva, 1h10, um pouco mais para ser mais preciso, em nenhum outro momento foi falado sobre 78% em casos leves. Foi falado uma única vez e muito en passant. Ou seja, pareceu aquelas letras miúdas de comerciais de televisão. Letras miúdas. E o foco daquela entrevista foi justamente a eficácia da vacina. Tanto que a entrevista de ontem o foco foi segurança e aspectos metodológicos. Então o grande problema foi que Dória alardeou para a população, vendeu uma ideia com uma meia-verdade que a vacina tinha uma eficácia de 78%. E nós não conferimos isso na coletiva passada. Ah, mas tem 78% de eficácia. Mas não foi isso que ele prometeu. E esse que é o grande problema. E aí você pode dizer, mas a vacina tem 50% de aprovação de eficácia. É um bom número? Sim, é um bom número, você tem razão. É uma boa vacina. Como os veículos de imprensa falaram, a grande questão é que é um número inferior do que o João Dória falou. O problema permaneceria mesmo que a eficácia da vacina fosse maior do que 50%. Vamos supor que a eficácia fosse 70%. É um número bom? Claro que é um número bom, mas ainda é um problema porque é inferior ao que João Dória prometeu, entre aspas, no dia 7. Essa é a grande questão. Dória deu a ideia, vendeu um peixe que ele não conseguiu entregar. E esse foi o grande problema. Porque Dória se mostrou um péssimo gestor. Um gestor horrível, porque nesse momento, o que ele precisaria ter feito? Ele precisava tranquilizar a população. Ele precisava acalmar a população e convencer a população a tomar a vacina. Porque uma vacina mais eficaz ou menos eficaz, em termos práticos, o que muda é a quantidade de pessoas que precisam ser vacinadas. Como a vacina tem 50% de eficácia, mais pessoas precisam ser vacinadas para que a gente possa atingir a nossa imunidade, a nossa imunização total. E o problema é que o Dória lançou muita desconfiança em cima da vacina. E eu não culpo as pessoas que estão se sentindo desconfiadas com os resultados. Porque foi uma pataquada. Ele quis dividir a apresentação dos resultados. Nunca deveria ter feito isso. Deveria ter apresentado tudo junto, uma forma mais clara, mas ele não fez. Ele quis lucrar politicamente em cima disso. E ele nem foi lá ontem. Então há um problema agora. Porque as pessoas estão na dúvida se vão ou não vão tomar a vacina. Precisam tomar, mas elas estão na dúvida. Então o programa de imunização pode fracassar por culpa de João Dória, que faltou transparência. Um bom gestor, ele é transparente. Dória acreditou que ele poderia contar uma meia-verdade, dar uma certa maquiada, entre aspas, nos números, na fala dele, achando que ele estava numa apresentação privada, numa empresa privada dele para os investidores, para os acionistas. E lá você pode dar uma maquiada, mas no setor, mas no setor público é necessário que tenha transparência. E Dória não teve transparência. Ele usou uma meia-verdade, ele quis dar uma de João sem braço. E por isso que ele foi muito criticado pela imprensa brasileira. Vários veículos, Folha, Carta Capital, o Antagonista, o UOL, vários e vários veículos criticaram a comunicação e a postura de João Dória, porque ele quis lucrar em cima disso e o pior de tudo, olha só como João Dória é um péssimo gestor público. Ele deu munições para os bolsonaristas, justamente para os seus principais adversários. E agora a nossa vacinação está ameaçada justamente por culpa de João Dória, que queria se mostrar o anti-Bolsonaro e se mostrou um verdadeiro deslocado. Um péssimo gestor público, um gestor público ridículo, porque não acalmou a população, não foi transparente, aumentou a desconfiança e municiou os seus grandes rivais. A pataquada do João Dória virou até notícia internacional. A Reuters divulgou, falou que o resultado foi decepcionante. E o The Wall Street Journal falou que o resultado da Coronavac foi 30% menor do que foi previsto, do que o esperado inicialmente. Então Dória está queimado publicamente porque como as pessoas vão olhar para João Dória? Vão olhar para ele e ver um político que ludibria as pessoas, que engana, que tem meias verdades, que é um grande marqueteiro, porque ele nem esteve na reunião, na coletiva de imprensa da última coletiva de imprensa de ontem. E você pode conferir aqui na descrição o link para a coletiva de imprensa do dia 7, quando ele fala da eficácia de 78%. Pegou muito mal para ele tudo isso. É um gestor público, um político que engana a população, que mente, que não tem credibilidade. Então os adversários dele, por exemplo, o Ciro Gomes, que é um adversário do João Dória nessa centro-direita, ri desse momento, do momento político de Dória, não da vacina, tá bom? Ri desse momento, porque o Dória está queimado na opinião pública. O próprio Bolsonaro também se beneficia. Luciano Huck,
que precisa do aval do PSDB, também se beneficia, porque Dória está fraco. Geraldo Alckmin, então, louco para puxar o tapete do Dória, vê esse momento com muito prazer, essa fritura pública do Dória, porque ele se mostrou um gestor público despreparado, um gestor público incompetente e por culpa de João Dória, da falta de transparência dele, da ganância dele, da ambição sem limites, que ele quer passar por cima de tudo e de todos para conseguir os seus objetivos, nós ficamos desguarnecidos. Porque, não por conta da vacina, mas pela dificuldade que nós vamos ter de convencer mais pessoas a serem vacinadas. Culpa de João Dória, que nos enganou. Porque ele prometeu uma coisa e no final, ele quis vender uma ideia e no final não foi aquilo que ele entregou. Virando uma vergonha, uma piada até mesmo internacional. Se vocês gostaram, clique no botão de gostei, se inscreva, ative as notificações e me sigam no Twitter, @profileoficial.